Esse ano de 2023 foi marcado por muitas emoções e novidades no mundo das criptomoedas, ainda mais quando a gente leva em consideração a relação brasileira com o próprio mercado. E agora a gente está tendo um pedido após aquela CPI das pirâmides financeiras para tentar aprovar mais leis de regulamentação e fiscalização do mercado de criptomoedas ainda nesse ano de 2023. Além do mais, eu vou aproveitar o gancho e eu vou comentar e detalhar um pouquinho mais sobre o possível imposto que está prestes a passar, e isso pode sim impactar diretamente no seu bolso, uma vez que se você tiver criptomoedas em qualquer corretora internacional que seja, você pode e provavelmente vai ser taxado em 15% simplesmente por essas criptomoedas estarem lá. E isso é extremamente grave. Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar tudo o que está acontecendo no cenário de regulamentação nacional em cima das criptomoedas. E após várias semanas de sessões dentro lá da Câmara dos Deputados com a CPI das criptomoedas, apelidada assim, né, que é a CPI das pirâmides financeiras, a gente tem que o deputado Aurélio Ribeiro, ele já está querendo tentar aprovar novas leis para fiscalizar e regulamentar o mercado cripto já nesse ano de 2023. Então, o Aurélio Ribeiro, ele é do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro e ele é o presidente da Câmara Parlamentar do Inquérito. Ele foi o presidente do CPI das criptomoedas. E ele acredita que os projetos de lei sobre o mercado de criptomoedas têm que ser aprovados ainda esse ano. E ele está pressionando o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, para estar acelerando a análise desse texto e aprovar tudo isso já para antes. Então, há mais ou menos um mês atrás, a gente finalizou a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides, o que fez com que várias pessoas começassem com processos contra essas pessoas, e isso pode seguir pessoas e empresas, na verdade, né, tudo envolvendo o mercado de criptomoedas e também um programa aí de milhagens. E após isso, foi chegada à conclusão de que o mercado de criptomoedas aqui no Brasil vai precisar de mais leis de regulamentação ainda. E com isso foram propostos alguns projetos de leis visando justamente melhorar essa questão legal. Como, por exemplo, aumentar a pena do crime de pirâmide financeira, alterar o marco legal das criptomoedas para criar regras para empresas atuarem no setor cripto e também impor a segregação patrimonial, além de uma lei específica para quem divulga golpes envolvendo ativos virtuais e regras para influenciadores, para essas pessoas serem penalizadas. Falando especificamente sobre o marco legal aí das criptomoedas, esse projeto de lei também fala sobre proibir a oferta de derivativos sem autorização da CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários. E claro, né, reiterando, impor a segregação patrimonial. Ou seja, caso uma empresa ela tenha aí patrimônio de criptomoedas e ela oferte serviços de criptomoedas, isso eu até concordo. O patrimônio dos clientes não pode estar junto do patrimônio dessas empresas, justamente para evitar casos e escândalos tal como aconteceu aí na FTX, né, no final do ano passado, fez um ano agora. Então, basicamente, esse projeto de lei, o primeiro, visa aumentar a pena para crime de pirâmide financeira. Se uma pessoa, uma empresa, estiver ofertando quaisquer serviços que sejam serviços de pirâmide, serviços de golpe, a pena para essa pessoa vai aumentar, eu concordo com isso. O marco legal das criptomoedas vai, de certa forma, dificultar as empresas de atuarem no setor, porque elas vão ter que estar contando com mais leis, mas, de certa forma, também vai acabar ajudando o usuário final. Porém, ela também pode trazer uma maior fiscalização não só da empresa, mas também do usuário, que vai resultar numa taxação mais intensa. E por último, né, uma lei para quem divulga os golpes envolvendo ativos virtuais, não só criptomoedas, mas também o próprio programa de milhagens. Eu particularmente já falei, né, que eu acho que dentro aqui do Brasil a gente vai ter um cenário de taxação mais intenso e um cenário de regulamentação mais intenso, mas como a gente está falando de criptomoedas, sempre tem alguma forma de contornar isso. E uma vez que essas leis, em geral, ao meu ver, elas trazem mais benefícios para o usuário que não tem tanto conhecimento,
eu acho que isso de certa forma ajuda o mercado de criptomoedas a ser mais bem visto e mais aceito pela maior parte das pessoas. Então isso sempre tende a trazer novidades. E a gente também precisa falar sobre o PL. Esse aqui eu discordo 100%, tá? Eles estão querendo criar um projeto de lei. Na verdade, esse projeto de lei, eles querem que ele seja aprovado, onde se você tiver ganhos em criptomoedas no exterior, você vai ter que obrigatoriamente pagar 15% sobre o valor desses ganhos. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei que começou pelo próprio governo federal, foi para a Câmara dos Deputados em caráter de urgência e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Inicialmente, esse valor de 15% ele poderia ser até 22,5%, dependendo da quantidade de capital que você tinha, porém uniformizou para 15%. Continua sendo uma coisa péssima, certo? Mas agora foi para o Senado e os senadores eles também estão em caráter de urgência para votar sobre esse projeto de lei que prevê a taxação de fundos exclusivos offshores, o que envolve, obviamente, os investimentos de criptomoedas e com carteiras digitais mantidas no exterior com aplicações financeiras, sujeitas às mesmas alíquotas, ou seja, esse projeto de lei fala que se você tiver criptomoedas em carteiras digitais no exterior, o que eu não sei, mas eu acredito que possam até enquadrar a autocustódia. Se você tiver uma Ledger, eles podem falar, empresa do exterior, então você está com criptomoeda lá. Isso é complicado, tá? Mas, principalmente corretoras, tá? Tem criptomoeda na Binance, na Bybit, na OKX, na KuCoin, na Kraken, na Coinbase, na BitGet, enfim, qualquer uma que seja. Eles vão te taxar, ainda mais agora, né, com todos esses recursos de KYC que a maior parte das corretoras estão exigindo. Eu acredito que fica muito mais fácil deles identificarem. E esse projeto de lei, ele diz que se você tiver ganho de capital nessas criptomoedas, ou seja, nessas modalidades, você vai ter que pagar um imposto de 15% sobre esse lucro. Veja bem, não é se você realizou esse lucro, é se você está com ativos que estão no lucro, você tem que pagar imposto. Isso é ridículo, isso é totalmente inconstitucional. A própria AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptomoedas, de Criptoeconomia, foi contra esse projeto de lei, é contra esse projeto de lei, uma vez que você não pode tratar ativos de formas diferentes, sendo que esses ativos são a mesma coisa. Por exemplo, se você tem Bitcoin, independente dele estar aqui no Brasil ou estar lá no exterior, ele continua sendo o mesmo Bitcoin. Não é porque ele está no exterior que ele vai ter propriedades diferentes, que você vai ter que tratar ele de forma diferente. E o mais triste de tudo e revoltante é que o motivo todo dessa taxação é a arrecadação. Eles preveem que as pessoas estão com, entre aspas, uma evasão fiscal de 7 bilhões de reais e que caso eles façam isso, as pessoas elas vão ter que ou pagar imposto dessa forma ou então trazer o dinheiro para as corretoras nacionais, o que elas também vão ser obrigadas a pagar imposto de qualquer forma e de forma automática, tal como no mercado tradicional. Então o motivo disso é para roubar mais, é para você ter que pagar mais imposto, o que é algo ridículo. Então, esse novo imposto ele mira nas plataformas estrangeiras, tal como eu falei, e se ele for aprovado, ele já passa a valer em janeiro de 2024. E a probabilidade é que de fato ele seja sim aprovado, tá? Porque essa votação ela tá em caráter de urgência. Então, a gente desde que foi para o Senado e foi para o Senado há mais ou menos umas 2 semanas, a gente tem cerca de 45 dias, ou seja, agora em novembro é capaz que até dezembro já esse caráter de urgência já tenha acabado o prazo e eles vão ter que votar isso de qualquer forma. Então isso realmente é muito grave, isso vai permitir com que as pessoas, claro, né, caso seja aprovado, as pessoas possam atualizar o seu preço médio, porque esse imposto ele será pago sobre o seu preço médio, e aí você pode atualizar e pagar um valor com relação ao lucro de 8%, ou seja, menor que os 15%. O que já é algo ridículo, porque que simplesmente você ter criptomoedas você é obrigado a pagar imposto. Ou melhor, você ter criptomoedas no exterior, porque se estiver aqui no Brasil não faz diferença. Você só vai pagar imposto se você, por exemplo, vender, movimentar, tiver uma venda, tiver lucro, aí beleza, tem que pagar imposto. Mas você ter criptomoedas, isso é completamente ridículo. E se você não optar, se você optar pela não atualização, o projeto de lei ele é aprovado. Você tem a possibilidade de você atualizar o seu preço médio e pagar 8% de imposto nessa primeira vez ao invés dos 15%. Se você não fizer isso,
Já em janeiro, você vai ter que já começar a pagar 15% simplesmente por ter aí imposto no exterior. É um projeto de lei que, como ele não foi aprovado e a gente não tem um texto final, ainda é muito incerto saber de mais detalhes e, claro, né, saber se de fato ele vai ser aprovado. Eu, particularmente e infelizmente, acredito que sim, que ele vá passar. E a gente tem que ver o texto final para saber mais detalhes, porque tem muitas pontas soltas aqui, ao meu ver. Por exemplo, né, a questão do DeFi, como que o DeFi vai funcionar? O DeFi não está no exterior, é uma finança descentralizada, ou as próprias carteiras. Cara, como é que você vai explicar para um deputado, para um senador, que a carteira ela não é de uma empresa do exterior, ela é sua. Você é como se tivesse um cofre na sua casa. Como é que você explica a pessoa? Ela simplesmente vai querer te taxar. Uma coisa é fato, se você tiver as suas criptomoedas dentro aí das suas carteiras, dentro da sua carteira, independente seja ela qual for, não vai ter como a Receita Federal saber quanto que você tem, aonde que você tem, se você ainda tem, né? Porque tem pessoas que perdem as suas passphrases, não tem mais acesso ao criativo, e isso aí é a mesma coisa de você, sei lá, ter um cofre na sua casa, alguém entra na sua casa, rouba seu cofre e você infelizmente perdeu tudo. Como é que você vai pagar imposto de algo que você não tem? Existe essa possibilidade também, certo? Ah, por conta disso, lembra o que eu sempre falo. Autocustódia, em primeiro lugar, autocustódia é o jeito mais seguro de você estar protegendo o seu patrimônio. Toma muito cuidado com corretoras, principalmente aquelas que exigem verificação e que não tem, no caso, né, as que não exigem, você precisa usar corretoras que sejam seguras, tenham bastante usuários, tenham um sistema robusto, tenha a prova de reservas. Mas claro, né, eu aproveitei esse vídeo para falar dessa questão legal, não tinha como eu simplesmente soltar um vídeo falando de um tema que já tem algumas semanas que aconteceu, que é o imposto. Então eu aproveitei essa questão das leis que devem ser aprovadas aí ao longo das próximas semanas sobre a CPI das pirâmides para explicar um pouquinho mais sobre essa questão do imposto. Então se você gostou, deixa aquele like, você sabe que isso é muito importante, me segue nas redes sociais, sempre que tiver novidade eu vou continuar postando essas novidades aqui no canal, então é muito importante que você esteja inscrito para ficar por dentro de tudo. E claro, né, eu tô agora fazendo esse quadro de notícias, então se você gostou, comenta aqui embaixo algum tema, alguma coisa específica sobre notícias que você quiser ver, que aí eu vou estar te explicando, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, não esquece aí de compartilhar, que isso é muito importante, e tenha um excelente final de semana. Valeu, galera, falou!